Uma cidade perdida no meio da maior floresta do mundo, onde segredos do universo são guardados por guerreiros imponentes e povoada por pessoas com uma inteligência acima da média, construções subterrâneas e muita tecnologia inacessível para o mundo exterior. No nosso primeiro episódio da nova série Mistérios, iremos conhecer a cidade perdida de Akakor. Se você se sentir à vontade, pedimos para deixar o seu like e o botão de se inscrever é inteiramente grátis. Basta clicar e nos ajudar. Contamos com você. E agora vamos para o que importa. Chama a vinheta. Antes de partirmos a fundo para a nossa história, esperamos que você aproveite cada segundo deste documentário e aguarde nossos próximos episódios. A história que estamos prestes a conhecer se passa na Grande Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo, que também é lar da maior biodiversidade de uma floresta tropical em todo o planeta. Seu nome deriva de Amazonas, que segundo a mitologia grega foi uma nação de valentes mulheres guerreiras, história que inclusive foi retratada no filme da Mulher Maravilha, do universo da DC Comics. E sua extensão territorial chega até ocupar países vizinhos, como a Colômbia e o Peru, com tanto espaço e inúmeros locais que nunca foram acessados pelo homem. Esta floresta é palco de diversas lendas conhecidas até mundialmente, como por exemplo, a fonte da juventude que se diz existir bem no meio da grande floresta, a cidade do ano 3000, uma cidade totalmente futurística, que parece ter sido retirada de um filme de ficção científica. Uma passagem para o reino de Agartha, que segundo a teoria da Terra Oca, é um país dentro da própria Terra, que teria até um sol particular para conceder a vida humana, da fauna e flora de lá, e também o Eldorado, uma cidade construída inteiramente com ouro maciço e que guarda um grande tesouro de valor imensurável. Mas hoje iremos falar de Akakor, uma suposta cidade que foi construída na fronteira da floresta amazônica brasileira, e nas fontes que pesquisamos fala-se que a cidade tem origem pré-colombiana, mas segundo relatos de Tatum Canara, o autoproclamado herdeiro de Akakor, a cidade surgiu no ano de 13.000 a.C. e seus primeiros residentes e fundadores eram seres de cor branca, com barba negra azulada, que seriam extraterrestres de um sistema solar chamado Severta, e tinham bastante semelhança com os humanos, exceto por terem 6 dedos. Mas antes de falarmos como Akakor era ou é, precisamos entender quem é este homem chamado Tatum Canara. Tatum Canara é um homem de nacionalidade alemã, que fugiu para o Brasil deixando sua esposa e filho para trás no ano de 1968. Ele chegou em terras brasileiras contando a história de uma cidade perdida no meio da floresta, e sua história tinha muitas semelhanças com o Eldorado e a cidade Inca de Paititi, que supostamente estaria escondida na região sudeste das florestas do Peru, e guardava também uma grande quantidade de ouro puro. Nara acreditava que aquele povo que vivia em Akakor foi escolhido pelos deuses para guardar segredos e informações sobre eventos espaciais que acontecem no planeta Terra. Além disso, ele também conta que a cidade esconde o segredo que pode desvendar a localização e achar a entrada para a cidade de ouro do Eldorado. E a história de Tatum Canara e Akakor se cruza também com a de um jornalista alemão, chamado Karl Brugger, um correspondente na América do Sul, função na TV que demandava sempre matérias especiais e com imagens. E ao chegar em Manaus, Caro conheceu Tatum Canara e ficou fascinado pela história da suposta cidade perdida, e resolveu se aventurar com o único objetivo de ver Akakor com seus próprios olhos, aventura que rendeu até um livro, As Crônicas de Akakor, que após o seu lançamento foi proibido de ser comercializado no Brasil. Seguindo quase a mesma linha de enredo de diversas cidades perdidas pelo mundo, e conforme o relato de Tatum Canara, Akakor é uma das 3 cidades de pedra, construída pelos deuses para presentear os seus ancestrais. As cidades seriam Acanis, Akakor e Acarrim. Não conseguimos encontrar qualquer tipo de informação sobre Acanis e Acarrim. Já a cidade de Akakor foi construída perto do rio Purus, em um vale de montanhas que fica entre o Brasil e o Peru. Sua possível localização é na província de Madre de Dios no Peru, ou na província do Acre no Brasil. Agora vamos nos aprofundar totalmente em Akakor. Tatum Canara conta que a cidade inteira é cercada por imensos muros de pedra, com o total de 13 portões de acesso, porém seus portões são tão estreitos que só daria para passar neles apenas uma pessoa por vez. Já ao lado leste da cidade, teriam torres gigantes de pedra e com bravos guerreiros escolhidos para fazer sua vigilância dia e noite.
O formato em que a cidade foi construída era exatamente igual a um retângulo, tinha somente duas ruas principais que se cruzavam e dividiam a cidade em quatro partes iguais, que simbolizavam os quatro pontos universais dos deuses adorados por esta antiga civilização. Agora partindo para o inferior dos muros, Tatum Kanara diz que no centro da cidade perdida foram erguidos três templos para a adoração dos deuses, e no centro deles uma grande pirâmide com uma imensa escadaria que dava acesso a uma plataforma, onde acontecia todas as cerimônias realizadas pelas autoridades daquela tribo. Um fato curioso é que esta construção remete muito à arquitetura dos povos astecas, incas, maias e até mesmo às pirâmides do Egito Antigo. Tatum Kanara disse que viu apenas um destes templos com os seus próprios olhos, e isso significa que ele acessou a cidade ao menos uma vez. Ainda de acordo com Tatum Kanara, além da grande cidade protegida pelos muros, existiam outras cidades subterrâneas dentro de montanhas chamadas Andes. Os túneis que levam às cidades são tão extensos que o trajeto até lá dura vários dias de caminhada, e seu espaço abriga até 5 homens adultos. Por se tratar de cidades subterrâneas, a iluminação era feita artificialmente. Poços verticais foram construídos que chegavam até a superfície onde um enorme espelho prateado distribuía a luz em toda a extensão das cidades. No Egito Antigo, foi criado um método semelhante a este que também eram utilizados espelhos para iluminar cidades e locais afastados da superfície e da luz natural. Até aqui notamos algumas certas semelhanças em vários pontos do relato de Tatum Kanara com outros mitos e até mesmo histórias reais, concordam? Em um dos trechos principais de seu relato, Tatum narra estes importantes detalhes. Os deuses governavam de Akakor, os homens e a terra. Eles tinham navios mais velozes que os pássaros, navios que alcançavam seu objetivo sem velas ou remos e de noite bem como de dia. Eles tinham pedras mágicas para olhar à distância, de modo que pudessem ver cidades, rios, colinas e lagos. O que acontecesse na terra ou no céu refletia-se nas pedras. Mas as moradias subterrâneas eram as mais maravilhosas de todas, e os deuses os deram aos seus servos escolhidos como o último presente. Pois os 6 mestres são do mesmo sangue e têm o mesmo pai. No ano 0, os 6 mestres partiram, mas antes de partirem houve algum tipo de guerra entre os deuses. Esta guerra foi horrível e devastadora. Depois, os 6 mestres partiram e uma catástrofe global se seguiu. O Sulgamongulala e as tribos vizinhas entraram em 6.000 anos de barbárie. No ano 13, 10.468 a.C., o curso dos rios foi alterado, a elevação das montanhas e a força do sol mudaram. Durante esse tempo, os continentes foram inundados. O povo escolhido para habitar e proteger Akakor são os chamados Ugamongulala, que inclusive Tatum Kanara diz também pertencer. A pergunta que fica: como este povo foi escolhido pelos deuses para receberem este presente? Não se conta os motivos, mas o que diz é que quando os deuses viviam na terra, os ancestrais Ugamongulala foram escolhidos para serem os guardiões dos registros da terra, pois os deuses tiveram que ir embora de forma súbita no ano 0, cerca de 10.000 anos antes de Cristo em nosso calendário. Além de Akakor, os deuses teriam construído uma fortaleza subterrânea, com construções, tecnologia e entre várias coisas que nunca foi vista pelo homem. O seu local é desconhecido e impossível de ser acessado. Para conseguirem registrar os acontecimentos da Terra, os escolhidos pelos deuses receberam pedras mágicas, uma espécie de bola de cristal. Através destas pedras eles poderiam enxergar em qualquer lugar da Terra para assim fazer os registros planetários. E com estas pedras, foram escritos vários relatos que aconteceram, como a chegada dos deuses na Terra, grandes guerras, a construção do Império Acacoriano, a partida dos deuses, a construção de grandes cidades, o nascimento dos Incas, a chegada dos espanhóis e de 3 grandes mudanças no planeta, 2 que já aconteceram e uma que ainda irá acontecer. Este livro é uma espécie de profecia. As datas dos acontecimentos são muito próximas de datas que foram registradas em livros antigos, da pré-história e da história antiga, livros como a Bíblia Sagrada e os registros sumérios, que são considerados a primeira civilização da humanidade. Seria tudo uma mera coincidência, ou invenção de uma mente muito fértil?
Conforme a história de Akakor ia ganhando popularidade, outras várias histórias também vieram ganhando força, principalmente as histórias de que governos de todo o mundo enviaram missões secretas com o objetivo de encontrar a cidade perdida e todos os seus tesouros, mas como já era esperado, todas as missões não obtiveram sucesso. Porém, antes destas possíveis missões secretas de governos, aconteceu uma primeira missão, a aventura que Karl Brugger fez com Tatum Canara, aquele jornalista alemão que falamos no início desta história, que escreveu o livro As Crônicas de Akakor. Foi exatamente por causa desta missão que este livro surgiu. E agora vamos saber como foi a aventura de Caro com Tatunca no meio da selva amazônica. Caro Brugger ficou inteiramente fascinado com os relatos de Tatum Canara, que logo aceitou o convite de fazer esta missão para encontrar Akakor e vislumbrar com seus próprios olhos. Então eles partiram mata adentro. Caro, Tatunca e Bodansky, um diretor amigo do jornalista que foi convidado por ele para acompanhar a viagem e documentar tudo, arrumaram todos os equipamentos que iriam precisar para registro e deixaram no barco. Tatum Canara se ofereceu para vigiar os equipamentos enquanto os amigos iam até um bar bem próximo do porto. Quando retornaram, Tatum Canara disse que o barco havia sido roubado e alguns dos equipamentos tinham sido levados. Um deles era um aparelho de gravação chamado Negra, que permitia sincronizar a imagem e o som na edição. A viagem aconteceu em época de seca nos rios do Amazonas. O Rio Negro estava baixo e a embarcação, por ser de um porte considerável, ameaçava encalhar. O condutor do barco em um momento notificou a todos que era impossível continuar a viagem. Tatum Canara, para não perder o controle da situação, logo se ofereceu para registrar a chegada dele na cidade com a câmera fotográfica de Brugger. O jornalista e seu amigo diretor então retornaram para a terra firme. Somente meses depois, Tatum Canara reapareceu em um caminhão no apartamento de Brugger, no bairro de Ipanema, cidade do Rio de Janeiro, para devolver a sua câmera com o filme de Akakor. Mas o ânimo durou pouco tempo. Tatum Canara entregou um filme totalmente velado, que é quando aqueles filmes antigos de máquinas por algum motivo queimavam e você perdia a grande maioria das fotos e filmagens que você fez. Não tinha nenhuma imagem de cidade ou de qualquer coisa capturada pelas lentes da câmera. Mas Tatum Canara prometeu uma recepção melhor na próxima viagem que eles fossem fazer para Akakor. O amigo do jornalista havia gravado a primeira viagem inteira, o sumiço de equipamentos, o barco encalhado, tempestades no rio, deram um tom de heroísmo nas imagens feitas por uma câmera Super 8 que foram enviadas para a Alemanha e narradas com um certo tom de heroísmo e muita ficção. Nestas imagens, inclusive, a história conta que a cidade foi encontrada. Portanto, confirma que todo o enredo foi ficção para trazer um final feliz. As imagens que inicialmente eram para ser notícia, acabaram se tornando uma história fantasiosa dentro de uma floresta tropical bem distante dos alemães. Outras viagens foram coordenadas por Tatum Canara para a suposta cidade, mas sem sucesso. Em algumas delas foram registrados desaparecimentos e até mesmo mortes de 3 pessoas. O homem chegou a ser suspeito dos óbitos, porém sempre negou que tivesse cometido qualquer crime em sua vida. O jornalista Karl Brugger ficou tão obcecado pela história da cidade perdida, mesmo não tendo sucesso em sua primeira viagem, que resolveu se aposentar em 1984 e ficar residindo permanentemente no Rio de Janeiro, onde infelizmente pouco tempo depois ele foi assassinado a tiros em um suposto assalto. Os suspeitos nunca foram encontrados e o caso caiu no esquecimento da polícia brasileira. Uma teoria surgiu para a morte do jornalista, que foi a tatuagem que ocasionou o seu fim, já que Brugger teria feito a mesma tatuagem de uma tartaruga no peito, igualmente Tatum Canara, que diz ser um símbolo de seu povo. Resumindo, o alvo na verdade era Tatum Canara e não o jornalista, que teria morrido por engano no lugar do amigo. No Brasil esta história é pouco conhecida. Nós do Tamo Junto particularmente não tínhamos conhecimento total dela, apesar de ter sido noticiada no programa de televisão da Rede Globo, o Fantástico. Ainda assim não teve a devida atenção do público brasileiro. E o mito ganhou força justamente após a morte do jornalista aqui no Brasil, pois Brugger já teria noticiado sobre Akakor na mídia alemã e com a sua morte criou-se teorias que ele teria sido morto por uma espécie de queima de arquivo, com o objetivo de manter Akakor em segredo. Foi a partir da morte de Brugger e da divulgação automática da história que as supostas expedições de governos, arqueólogos e curiosos foram iniciadas na Amazônia a fim de encontrar a tal cidade, toda sem sucesso algum. E toda esta história inspirou um dos filmes da franquia Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, lançado em 2008. Toda a estrutura foi criada digitalmente baseada em outras civilizações que realmente existiram e foi provado, pois nunca foi constatado cientificamente e arqueologicamente que Akakor um dia existiu.
tornando assim Tatum Canara um mentiroso. Mas também existem pessoas que acreditam em toda a história do tal índio alemão, baseado nos fatos que frequentemente são achados sítios arqueológicos próximos às fronteiras colombianas e brasileiras. Procuramos informações sobre o alemão Tatum Canara e reportagens contam que ele ainda é vivo e continua a contar a mesma história sem tirar uma vírgula sobre a Kakur. E você, sairia em uma excursão com Tatum Canara em busca desta cidade perdida que foi lá dos deuses e é repleta de surpresas? Nós particularmente dispensamos o convite, deixa seu comentário aí embaixo pra gente ficar sabendo. E isso é tudo pessoal, assistam nossos outros vídeos, se inscrevam no canal e deixem o like, até o próximo vídeo galera, valeu!